Ataque russo à maior usina nuclear da Europa causa preocupação em líderes mundiais. E o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, chegou a falar em terror nuclear. Repórter Carolina Abelim. Um bombardeio russo atingiu nesta sexta-feira a usina nuclear de Zaporizhia. Após o ataque, o incêndio trouxe gigantes preocupações para a possibilidade de explosão dos reatores e um desastre nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, usou as redes sociais para pedir ao exército russo que controlasse o fogo imediatamente e disse que se a central explodisse, o impacto seria 10 vezes maior do que Chernobyl. Zaporizhia foi inaugurada em 1985 e possui 6 reatores. A central nuclear ativa hoje fornece grande parte da energia do país. Felizmente, autoridades ucranianas garantiram a segurança do local, dizendo que nenhuma área de risco foi atingida. O incêndio foi em um prédio de treinamento e um laboratório. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que, apesar do incêndio, não se registrou mudança nos níveis de radiação. O presidente Joe Biden conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre o fato. Segundo a Casa Branca, Biden quer exigir que a Rússia pare de disparar contra usinas nucleares. Os Estados Unidos monitoram de perto qualquer mudança nos índices de radiação. Zelensky foi às redes sociais para acusar a Rússia de terror nuclear. Ele disse que Moscou quer repetir a catástrofe de Chernobyl e alertou o mundo para o fato de que nenhum outro país, exceto a Rússia, disparou contra usinas nucleares. A Ucrânia tem 4 usinas ativas, com 15 reatores. Doutor, por acaso, se essa usina chegar a ser atingida em cheio mesmo, vier a explodir, o que pode acontecer? Qual é o real perigo que oferece essa usina nuclear, que é a maior do mundo? Vamos pensar, não é a maior do mundo, ela é a maior da Europa. Tá? Mas é uma das 10 maiores do mundo. O que é interessante a gente guardar aqui dessa questão da usina? O primeiro ponto é que essa usina produz cerca de 20% da eletricidade da Ucrânia. Então, a tomada dessa usina pelos russos, ela é capaz de dar um golpe muito forte na resistência ucraniana. Porque sem energia, essa resistência ucraniana pode vir a ser reduzida à idade média. Tá? Por quê? Porque não vai ter eletricidade, eles não vão conseguir recarregar baterias, não vão conseguir recarregar rádios. Depois de um tempo não vão morrer as baterias reservas, não vão conseguir acessar a internet. Isso para o exército russo é muito melhor do que sair destruindo as linhas de transmissão. Porque se eles controlam as usinas, eles controlam aonde pode ter energia. Destruindo as linhas de transmissão, eles vão ter um blackout mais generalizado. Então é um alvo estratégico sim. Do ponto de vista da ameaça nuclear, tem aí 2 aspectos a serem considerados. Primeiro, que é simbólico de ser tomada uma usina nuclear, porque isso desperta medo nos países da região, principalmente da Europa Ocidental, em função do que já ocorreu em 1986, quando houve a explosão de um reator em Chernobyl, que também fica na Ucrânia. Chernobyl fica na região de Pripyat, que é no norte da Ucrânia, quase fronteira, aliás, fronteira com a Bielorrússia, que é justamente perto da área onde estão ocorrendo as negociações. E o segundo ponto, a segunda preocupação é se ocorrer esse acidente, como ele seria contido, já que historicamente a contenção de Chernobyl foi muito ruim, precisou de bastante tempo a ser controlado e necessita a construção de sarcófagos específicos de concreto e até de outros materiais que não é feito rapidamente. E essa contaminação, se ela vier a ocorrer, que é o pior cenário de todos, você pode contaminar os campos produtivos da Ucrânia. E a Ucrânia, como uma grande produtora de grãos, teria inutilizada várias áreas do seu território para a agricultura, o que iria levar a um aumento por muito tempo do mercado internacional do preço do trigo, o que afeta diretamente a vida de cada um de nós, porque torna o pãozinho de cada dia muito mais caro. Professor, é interessante que essa guerra vem nos fazendo lembrar de um momento em que o mundo vivia ainda o clima da Guerra Fria, já no fim da União Soviética. Isso cita a usina de Chernobyl, que acabou tendo todo aquele problema, contaminou milhares de pessoas e foi mais ou menos um símbolo do esfacelamento da antiga União Soviética. Muitos analistas dizem que a partir daí o mundo conheceu mais de perto o que era realmente a União Soviética e a forma como aquilo começou a cair, começou a ruir. Que paralelo que é possível fazer desse momento com as lembranças que o mundo tem da Guerra Fria ainda? Muitas pessoas têm uma visão romântica da Guerra Fria, né? Do lado, principalmente sobre o lado russo. Isso é extremamente preocupante,
quando a gente vê uma parte da juventude brasileira defendendo o comunismo. O comunismo foi um regime totalitário, sanguinário, responsável por mais de 100 milhões de mortes de pessoas ao longo do século XX. É completamente inacreditável que um bando de crianças hoje, sem capacidade de fazer um raciocínio histórico, defendam o comunismo e usem o argumento tacanho de dizer que o comunismo que foi aplicado foi o comunismo diferente do que deveria ter sido e por isso o comunismo tem que ser aplicado de novo. O comunismo ele é um problema muito grande porque ele contraria a natureza do ser humano, que é a natureza de liberdade, é a natureza do empreendedorismo, é a natureza da busca da sua felicidade, da busca do seu sucesso individual, contribuindo para o sucesso coletivo. Tanto é assim que uma das piadas mais comuns que se contava nos Estados Unidos sobre a União Soviética nos anos 80 era a seguinte: o soviético ia lá no departamento e ele pedia para marcar o horário com o encanador. Ele queria que o encanador fosse na casa dele para ele fazer o conserto de um cano que estava furado. Aí ele dizia, eu só consigo marcar para daqui a 10 anos. E aí o soviético pensava, daqui a 10 anos, ele é 10 anos, tudo isso, tá bom, vai ser de manhã ou de tarde? Aí o líder soviético que está lá fazendo a marcação diz, pô, você vai ter o encanador para consertar daqui a 10 anos, você está preocupado se é de manhã ou de tarde? Ele, veja bem, é porque de tarde vem o eletricista. Então, essa falta de serviços, típico do comunismo, era o que mostrava como a sua infraestrutura vivia cambaleante. Tanto é que a Rússia ela empobreceu fortemente quando acabou o comunismo, porque desorganizou o país, a infraestrutura era sucateada e eles não conseguiam mais manter o custo de todo o seu aparato militar. Então, sim, traçando um paralelo hoje, nos anos 80, Ronald Reagan quebrou a União Soviética quando ele forçou o preço do gás para baixo, do petróleo, e quando ele obrigou a União Soviética a aumentar muito os gastos militares para concorrer com o programa Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos. Então, foi a asfixia econômica que arrebentou a União Soviética e mostrou para o mundo claramente que eles não conseguiam sustentar a própria infraestrutura numa competição com o Ocidente. O que se vê hoje é muito parecido, eles não têm dinheiro suficiente para manter toda a infraestrutura e por isso que o mundo todo fica tão preocupado com essa usina nuclear.